Olá, pessoal! Olha quem apareceu depois de algumas semanas sem fazer vídeo aqui no canal. Bom, e hoje o tema do meu vídeo vai ser os meus primeiros 6 meses de tratamento. Bom, gente, eu fiquei um tempo sem fazer vídeos aqui pro canal. Bateu aquele desânimo, mas já voltei. Acabei de tomar um banho também, tô até com o cabelo molhado e resolvi gravar o vídeo assim mesmo pra vocês. Bom, como falei que o primeiro tema é os primeiros 6 meses do meu tratamento. E eu vou contar como é que foi esses 6 meses. Então, eu comecei a tomar dois medicamentos, que é o Centralina 50 miligramas e o Victan 2 miligramas. E como que funcionou isso? Comecei em janeiro de 2017. Na primeira semana eu tomava um comprimido de Centralina e um comprimido de Victan. E como eu me senti, gente, relaxada. Eu dormi muito bem, me senti muito bem desde o primeiro dia com a medicação. Me senti. Eu falei assim, nossa, se eu soubesse que ia ser tão bom, eu já tinha tomado antes. Então, esses 6 meses da medicação, pra mim, foi muito bom, muito bom. Eu sentia sempre aquela euforia, assim, mas eu me sentia bem, sabe? Eu falei assim, sim, eu vou melhorar, eu vou fazer aquele tratamento mínimo de 6 meses e tudo vai voltar a ser como era antes e essas coisas mais, né? Não tinha mais aceleramento cardíaco, não tinha mais crise de ansiedade, não tinha mais a crise do pânico, dormia, gente, eu dormia sentada na cadeira. Se eu ficar sentada na cadeira por algum tempinho sozinha, eu dormia. Então foi assim, foi muito, muito bom mesmo. Tanto que nesses primeiros 6 meses eu já comecei a tomar medicação, já pensando no dia que eu ia parar de tomar a medicação, né? É muito importante também vocês não se automedicarem. Todo tratamento que eu fiz foi com a minha médica. Então, não foi um tratamento por conta própria, não foi nada disso. Então, e como eu falei no meu vídeo seguinte, como eu falei, desculpa, gente. Como eu falei no meu vídeo passado, como eu demorei aquela fase de aceitação que eu tinha que me tratar, então foi o ano de 2006 que fui colocando na minha cabeça que eu tinha mesmo que tratar, que aquilo não estava normal. E comecei em janeiro de 2017. Assim que eu fiz uma cirurgia, eu fiz uma cirurgia de redução das mamas e resolvi entrar no ano de 2017 focada em mim, né? E foi isso que foi acontecendo. E como eu disse, correu tudo bem. Os 6 primeiros meses, maravilhoso. Tanto que eu cheguei. Tava faltando que. Meia caixa da última caixinha, que era 3 caixas de tratamento do Centralina. Nessa época eu tomei muito pouco Victan. Tomei só na primeira semana, todos os dias. Depois o Victan era tomado de SOS. Então, só quando eu sentisse mais agitada ou mais ansiosa, que eu tomava o Victan. E assim aconteceu. Não tomei nessa época muitos Victans, eu acho que eu tomei 10 Victans em 6 meses depois daquela primeira semana. Foi muito. Então eu me senti mesmo bem e me senti que pronto, e tava no caminho certo que já podia parar. Fui à minha médica, conversei com ela, falei que tava me sentindo melhor, que eu já queria era fazer o desmame, né? Porque como eu já tava me sentindo melhor, na minha cabeça já não tinha como o porquê continuar tomando, porque aí tá, isso era um problema na minha cabeça, porque eu nunca na primeira fase, eu nunca aceitei em tomar a medicação. Eu tomei mesmo em último caso. E mesmo assim, já comecei a tomar pensando no dia que eu ia parar. Então, eu acho que isso afetou um bocado, entendeu? Aí eu conversei com ela falou, tudo bem, se você já sente segurança em querer fazer o desmame, vamos lá fazer o desmame. Comecei a fazer, né? Eu tomava um comprimido inteiro um dia assim, metade no outro dia. E assim ia. Aí depois até chegar numa fase de tomar meio por dia, depois um dia sim, um dia não. Quando chegou essa fase de tomar um dia sim, um dia não, meio comprimido, eu pulei, eu parei logo.
E depois que eu parei, eu me senti assim, como fala, em êxtase, sabe? Preocupada, mas tipo assim, será que isso vai funcionar mesmo e tal coisa. Lembro que eu fui de férias, o estresse voltou rapidamente, né, que eu sentia, eu fui de férias, fui aqui pro Algarve, em Portugal, e passei um verão assim, agitada, queria fazer as coisas, mas pronto, eu tava mesmo muito agitada já por dentro, e em outubro, mais ou menos, no final de setembro para outubro, já sem tomar medicação, voltou. Tudo de novo. E pior, voltou de tal maneira, voltou mais forte. Tudo que eu sentia antes da medicação, voltou com mais força ainda. Muito. O desespero, a angústia, a ansiedade, a vontade de sair correndo, o medo e aquela angústia, assim, meu Deus do céu, isso não vai passar, isso piorou, isso aquilo lá foi momentâneo, é o fim, não tem mais jeito, e tive que voltar para minha médica. Conversei com ela e ela me explicou que de fato foi aqueles 6 meses que eu fiz a medicação, foi o tempo mínimo, e muitas pessoas acontece isso, parar antes do tempo de tomar medicação e voltar pior do que antes, que foi o meu caso. Piorei muito, 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 muito mesmo. Aí voltei com o tratamento novamente. Mas aí eu deixo para outro vídeo. Então é assim, eu acredito que 6 meses de tratamento por experiência própria não é o suficiente. Acredito que a segunda fase do meu tratamento tá tendo mais benefício do que o primeiro, porque o primeiro eu fui com muita, como, tipo, quando a gente corre muito assim para poder pegar aquilo e poder ser aquilo viável para você. Então, foi assim, eu me agarrei àquela medicação, me senti bem e pensei que em 6 meses eu ia sair curada. Entendeu? Eu pensei que 6 meses eu ia sair curada da depressão, que ia sair curada da ansiedade. E depois foi frustrante, porque eu vi que não, eu não. Isso não era uma doença que ia curar em 6 meses, como eu tinha na minha cabeça, que ia durar só 6 meses. Então foi difícil, entendeu? E quando voltou o desespero e eu vi que foi maior ainda, então fica aqui meu alerta. Só pare mesmo de tomar medicação quando sou psiquiatra, sou psicóloga, sou a médica que receitou a medicação para você. Vê que você tem condições mental já de largar aquela medicação. Então os seus sintomas voltam muito pior. Isso que é ruim, gente. Volta mesmo muito pior mesmo. Eu vou fazer fogo. Aonde que eu me meti? Pensei assim, acabou. Se nem o remédio me curou, nada vai me curar. Até eu perceber também, entender que o remédio não cura. O remédio simplesmente ajuda você a se enxergar a vida mesmo pessimista, ver mais cor, a vida mais colorida, ou tipo, ajuda você a enxergar possibilidades que você não conseguia ver por causa do seu estado de saúde mental. E só depois disso que eu percebi que não, a medicação não cura. Quem cura, a gente tem que fazer outras coisas para buscar essa cura, né? E às vezes também ela se torna crônica, que espero que não seja o meu caso. E é assim, né, gente? Comecei a tomar de novo, mas depois eu falo no outro vídeo como que foi a segunda fase. Comecei a fazer também outras coisas sem ser a medicação. Acho que isso me ajudou também bastante, porque na época da primeira vez que eu comecei a fazer esse tratamento, eu fiz só com a medicação e pronto. Teve aquele resultado momentâneo e depois que eu parei, piorou. Então esse é meu conselho. Siga as ordens do médico. Faça exercício físico, gente. Eu sei que eu tô muito parada ultimamente, né? E também por causa da conta que a gente tá vivendo no mundo. Mas o exercício físico, sim, ajuda muito a pessoa que é ansiosa. Eu faço muita meditação e desde 2017 eu faço muita meditação. Meditação, aquelas meditações mesmo guiadas do YouTube.
Eu coloco todo dia antes de dormir, faço exercício da respiração, faço a minha meditação, porque eu me sinto mais calma. Eu acho que é muito bom. Acho que para todo mundo o autoconhecimento de si e controlar a respiração é muito bom. Porque quando a gente está tendo uma crise do pânico, uma crise de ansiedade, a gente tem que controlar a nossa respiração. E eu tenho ainda muita dificuldade nisso, de controlar a respiração. Porque pela respiração, você consegue acalmar a sua mente. Então isso é muito importante. E tirar um tempo sempre pra vocês, gente. Não se cobrarem muito, porque eu ainda me cobro muito, penso muito se eu podia ter feito de um jeito ou de outro. Então é tentar relaxar com a gente mesmo um pouco, sabe? Pensar um pouco mais na gente e eu olhar para a medicação como não como um comprimido milagroso, porque ele não é, mas sim como uma boia. É isso. A medicação é uma boia para você não se afogar. Mas o resto quem tem que fazer é você. Simplesmente já tá te protegendo para você não se afogar. Mas para você chegar a sair desse mar, desse afogamento, você tem que nadar, tem que sair dali. E isso o remédio não faz para você. O remédio só te dá o suporte para você tentar sair dessa situação. E você também tem que começar a compreender da onde é que vem essas situações. Por que que você está deprimida? Por que que você está ansiosa? O que aconteceu na sua infância? O que aconteceu na sua adolescência? O que aconteceu na sua vida atual que pode ter te levado a essas coisas? Porque mesmo a gente pensando que às vezes tá tudo certo, não aconteceu nada, mas sim, todo mundo pode ter passado por algum trauma, alguma coisa, ou na infância, ou na adolescência, ou na sua vida adulta, que isso pode acarretar na sua vida agora, na sua vida atual. Você pode ter ficado, tipo, seu corpo parou e pensou, opa, isso não tá certo, eu já aguentei demais, aquele pingo d'água no copo já é o suficiente, você transborda e fica doente, né? Porque ninguém fica doente do dia pra noite. A gente fica doente decorrente o que vai acontecendo com a gente no longo da nossa vida. Algumas pessoas falam que isso é mais pra frescura, que tem pessoas que falam assim, eu tive uma infância muito mal e não tenho depressão, não tenho isso, não tenho nada. Olha, parabéns pra você. Mas a maioria das pessoas, sim, do mundo, se não tem, ainda vai ter depressão. Porque é uma doença desse século 21, não é? E com o nosso estilo de vida, cada vez vai ser maior esse problema mental. Então, a gente não tem que ter vergonha de falar que a gente tá doente, não tem que ter vergonha, porque a depressão, a ansiedade é uma doença como outra qualquer. É como se eu tivesse diabetes e tivesse que tomar comprimidos para diabetes. É como se eu tivesse colesterol altíssimo e tinha que fazer exercício físico ou tinha que tomar também medicações. É uma doença qualquer. Não é uma doença física, mas é uma doença mental e tem que ser levada a sério como tal, como qualquer outro tipo de doença. A depressão também é um dos casos, é umas doenças que traz mais afastamento do trabalho, que coloca você à parte da sua família, que você começa a não se amar, começa a se colocar, você mesmo se coloca defeito, se coloca para baixo. Então isso, gente, não é bom mesmo, né? Então quanto mais cedo você procurar ajuda e ver que não tem só você, tem muita gente, muita gente mesmo passando pelo mesmo, e isso vai te dar força. Fala assim, eu não sou a extraterrestre do mundo que eu tô aqui doente, não sei porquê, essas coisas. Você tem que se conhecer. Alguma coisa se passou para você estar nesse momento agora. O autoconhecimento é muito bom. Saber o porquê que você está doente, né? Eu estou ainda nessa procura. Já sei algumas coisas, né? Porque a gente vai pensando, vai refletindo. E sim, pelo meu histórico, faz todo sentido de eu estar doente agora. E no segundo vídeo eu conto, que é a segunda fase do meu tratamento, como que eu fui descobrindo essas coisas. E é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa minha primeira fase aí. E tenha também, tipo, aprendido comigo. 6 meses não cura depressão e nem ansiedade. Eu pensava que curava. Pensei errado. E depois, quando a gente partiu a medicação no tempo errado,
é pior. Então eu aconselho continuarem até ver como vocês sentem mesmo confiança e ver que as coisas que tem dentro de vocês estão resolvidas, que a medicação, que você pode largar essa boia, que você já consegue nadar sozinho. Assim que você perceber que você consegue nadar sozinho, você para de tomar medicação com o tempo que o médico vai te falando, né? Que aquelas etapas todas, né? Não é parar de tomar de repente, que não pode também. O corpo sente, é óbvio. E assim, espero que todos nós ficamos bem, para quem estamos passando pelo mesmo problema. E pode deixar aqui nos comentários que medicação que vocês usam, quanto tempo que vocês fazem a tal medicação. Se aconteceu isso mesmo com vocês, o que aconteceu comigo, sobre tirar a medicação enquanto você não estava preparada, para ver se também tivemos a mesma experiência de ter que voltar e os sintomas voltaram piores do que antes. Vamos trocar informação, vamos conversar, se subscreva no meu canal, compartilha esse vídeo, vamos chegar ao máximo de pessoas possíveis e vamos debater sobre esse assunto e sobre outros assuntos também, não é só sobre a depressão, só sobre a ansiedade. Como eu disse no meu primeiro vídeo, aqui eu vou falar sobre o ovário policístico, síndrome do ovário policístico, vou falar sobre o metabolismo, vou falar sobre estilo feminino, sobre o autoestima, e vários assuntos assim. E podem me deixar aqui também sugestões de temas, essas coisas, que eu vou adorar, porque é sempre uma ajudinha que vocês podem dar pra mim. Também podem me seguir lá no meu Instagram, porque lá sempre tô mais ativa, sempre tô postando foto, postando no story do meu dia a dia, e assim a gente fica mais juntinhos, tá? Beijinhos pra vocês